Deus, sem perca de tempo, já quero convidar a minha querida esposa. Eu queria que a igreja ficasse de pé para a gente fazer uma oração por ela. Por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Querido Senhor, doce Rei, Pai, nós te apresentamos a tua filhinha. Tu tens, Senhor amado, dado a revelação da tua palavra, o seu coração. E eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor, de uma forma toda especial, usa, Senhor amado, de uma forma que só o Senhor sabe fazer. A tua filha, dando graça, rapidez de raciocínio, que ela possa aplicar tudo aquilo que o Senhor encheu o coração dela, da tua parte, que venha do teu coração para o coração da tua noiva. Fala, Senhor amado, não te cales. Nós precisamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bendito seja Deus, a igreja está linda. Eu já vou começando a beber água. Se os irmãos verem que eu estou bebendo água demais, viu? Não estranho, né? Porque a boca vai ficando seca, a gente vai ficando nervosa. E aí a necessidade. Mas eu estou muito feliz por tudo que o Senhor vem fazendo no nosso meio. Pelas providências que Ele vem, né, tomando. Porque Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor falava aqui sobre sermos ferramentas de Deus, né? E como é importante a ferramenta usada para o propósito certo, para a hora certa. E nós vamos falar hoje de um homem, na palavra de Deus, está lá registrado, que foi exatamente essa ferramenta de Deus para um momento certo que Israel estava precisando. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim na nossa vida. Nós temos propósitos a cumprir. Andresa, se quiser levar ele lá para o berçário, viu? Ficar lá um pedacinho com ele. Eu até sugiro aqui às mães que têm criança pequena, nunca deixe o seu filho tirar a ordem do culto, nunca deixe o seu filho tirar a atenção da palavra. É muito importante isso. Nós não tínhamos berçário há muitos anos atrás, as mães cobravam muito, e hoje nós temos uma sala com ar-condicionado, com televisão, com YouTube para as crianças. As tias gostam muito de estar lá, estão lá, né, se doando para estarem com as crianças, tá bom? Então, quem, às vezes o filho está chorando, vai lá, acalenta, depois traz de volta, é muito importante, tá certo? E aí nós vamos estar falando sobre esse homem, que ele foi essa ferramenta de Deus no momento crucial de Israel. O povo de Deus estava passando por uma situação de paganismo. O povo tinha abandonado o Senhor, tinha virado as costas para o Senhor, a verdade é essa mesmo. E Deus levanta esse homem, né, com coragem, com ousadia, mas um homem também sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem também com suas limitações, com suas dificuldades. Um homem que teve medo também, assim como nós temos, né? E nós vamos estar falando nessa noite do profeta Elias. Em uma situação específica do seu ministério, que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração, que é justamente quando ele tem um encontro ali com a viúva de Sarepta. Na verdade, Deus direciona Elias para aquela viúva. A vida de Elias, a gente vai percebendo, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a vida de Elias, assim como de outros homens e mulheres de Deus, era uma vida conduzida pelo Senhor. E como é bom, como é importante eu e você sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para fazermos tais obras. Bendito seja o nome do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, aleluia, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. O tema dessa mensagem é: quem disse que era a última refeição? Quem disse que era a última refeição? Se você quiser ficar de pé para fazer a leitura aqui da palavra. Bendito seja Deus. Capítulo do primeiro livro de Reis, 17, o capítulo, a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade,
viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite na botija, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Aleluia, pode sentar. Que Deus tremendo é esse. O Deus que promete e o Deus que cumpre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E só para a gente, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, porque alguns talvez não conheçam a história. Por que que Elias foi para Sarepta? Por que que Elias chegou até essa viúva? Era, só para dar um pano de fundo aqui, Israel estava vivendo uma situação muito crítica, como eu falei. O povo tinha voltado as costas para o Senhor, tinha abandonado o seu Deus, estavam envolvidos com outros deuses pagãos, né? E fazendo culto a outros deuses. E Deus não se agradava disso. Deus ficava chateado com isso, ficava triste com isso. E Deus, ele sempre em alguns momentos como esse, aliás, em todos os momentos como esse na história de Israel, Deus levantava alguém, algum tipo de líder, para estar ali sendo boca de Deus, sendo profeta de Deus, para trazer aquele povo de volta, trazer uma consciência àquele povo de onde eles deveriam realmente, para onde eles deveriam realmente voltar e de onde nunca eles deveriam ter saído, que era da presença do Senhor. Bendito seja Deus. E aí o que é que acontece? O rei Acabe, que é o rei lá do norte de Israel, assim que Salomão morre, o filho de Davi, o reino vai ser dividido em reino do sul e reino do norte. E aí fica aquela confusão e começam-se as práticas pagãs, né? Deus já havia alertado há muito tempo atrás, dizendo: olhe, não case com mulheres estrangeiras, não se assemelhe às nações pagãs, não faça o que as outras nações fazem. Mas parece que o povo, ainda mais o crente, ele não se contenta com um conselho. Parece que ele quer quebrar a cara, parece que ele quer dar com o nariz na parede. E aí, infelizmente, paga preço. E o que é que acontece? O povo... E os homens foram fazendo casamentos mistos com mulheres que não eram do povo de Deus. E, consequentemente, essa prática trazia esses maus costumes. Porque, um exemplo, Acabe, ele era da nação de Israel. Mas ele casa com uma princesa estrangeira, que era de Sidom, que era a princesa Jezabel. E eu quero que você, é muito importante, quando você ouvir o nome princesa, você não acha que princesa, toda princesa é boazinha não, viu? Todo príncipe é bonzinho não. E eu lembro de uma vez no começo da minha fé, a gente é muito inocente no começo da fé, né? Muito ingênuo. E eu estava no banco lá da mocidade, quando eu ainda era da mocidade, e tinha um pregador falando sobre o reino das trevas, e ele foi e falou assim: quem é o príncipe das trevas? Aí eu, ainda bem que eu não falei. Quem é o príncipe das trevas? Só pode ser Jesus. Porque eu achava que todo rei, todo príncipe era bom. E tipo assim, não, se é príncipe então é porque é Jesus. Se é rei é porque é Jesus. Só que não, né? Então assim, o príncipe das trevas é Satanás, né? O príncipe das trevas é o diabo. Então o que é que acontece? Toda vida que você ouve o nome princesa e príncipe, você tende a achar que é uma pessoa boazinha, como está lá nos filmes, né? Só que não. A Jezabel, ela era o cão em forma de gente. A verdade é essa mesmo. Ela era quase que uma xerox do inferno. Essa é a verdade. Então, aquela rainha, aquela princesa, que depois se tornou rainha porque casou com o rei Acabe, né? Ela vai ali trazer maus costumes. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, principalmente para os jovens que ainda não casaram, ou até para adultos também que estão aqui que ainda não casaram, que quando você for tomar essa decisão importante da sua vida, você preste muito bem atenção no que você vai fazer. Com quem você vai casar, com quem você vai fazer aliança. Porque o casamento, depois de aceitar Jesus, é a maior decisão que alguém pode tomar na sua vida. Porque o casamento, namoro pode acabar, noivado pode acabar,
Noivado pode acabar na véspera do casamento, sabia? Agora, casamento não foi feito para estar acabando, não. Bendito seja o nome do Senhor. E é muito importante você prestar atenção, tomar a decisão certa da pessoa certa que você vai casar. E Deus já tinha alertado isso há muito tempo. Mas Acabe parece que ele esqueceu. E ele casa-se com Jezabel. E aí fica aquela coisa de quando a gente está namorando, está apaixonado, né? Aí geralmente a moça diz assim, não, pastor, não, mamãe, mas ele não é crente. Mas ele é tão bonzinho, mamãe, ele é melhor do que muitos crentes. Ele tem caráter, ele sabe. Mas ele não é crente ainda. Ele não confessa o Senhor como Salvador. Quais são os princípios desse rapaz? Quais são os princípios dessa moça? Qual é a base dele? Qual é a base dela? Então é muito importante nós termos esse entendimento para ver os frutos dessa pessoa. Porque é essa pessoa que você vai passar o resto da sua vida ali naquela caminhada, naquela viagem que deve ser prazerosa e não uma viagem pesada. E não uma viagem chata que lhe causa náusea, que lhe causa dor, que lhe causa medo. Então, o casamento é isso, essa bênção de Deus. E quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel vai trazendo todos esses maus costumes pagãos e ela vai instituir em Israel o culto a Baal, a uma divindade pagã, a um deus pagão. Ela vai trazer esse culto. E aí o povo de Israel, o povo de Deus começa a se perder. O povo de Deus começa a pecar contra o Senhor. Porque quando a gente peca, você e eu precisamos entender que a gente não peca, não é para, sabe, a gente não peca contra Satanás, não. A gente peca contra o nosso Deus. A gente entristece o coração dele. E aí o povo estava se voltando as costas para Deus. E aceitando aquele culto pagão, onde existia, sabe o quê? Prostituição naquele culto. Sacrifícios de crianças naquele culto. Onde é que Deus estava no meio de um culto desse? Mas o povo estava cego. E esse Deus pagão Baal, as pessoas diziam que ele era o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, juntamente com Azerá, ou em outras traduções diz Azera. Então o que é que acontece? Eles achavam que a chuva vinha por intermédio desse Deus pagão. Acontece nos nossos dias de hoje? Acontece. Deus manda a bênção para o povo. Deus faz chover. Deus faz parar de chover. Deus faz 1001 coisas em favor de, seja quem quer, qualquer pessoa, seja crente ou não. E a pessoa quer atribuir a glória de Deus para outro, não é assim? Quer dar a glória que é de Deus para outro. Ah, mas é porque a chuva como é? É São José, né? São José, acho que é São José. Pronto, é um engodo, é um engano. No mês de março é comemorado. Mas quem manda a chuva obedece à voz do Senhor. Bendito seja Deus. Quem manda a chuva, quem manda a prosperidade é o Senhor. Bendito seja Deus. E aí Deus levanta esse profeta, esse homem de Deus, Elias, nesse tempo oportuno, para trazer consciência e conserto ao seu povo. Porque Deus não quer que eu e você permaneça no erro. Deus não quer que eu e você permaneça no engano. Ele vai levantar alguém, ele vai estar mostrando o caminho para que a gente realmente não se perca. Aí depois disso, se realmente ele abrir os nossos olhos assim, enviar alguém falar e não tiver jeito, mas você não quiser e eu não quiser, aí cada um vai responder por si. Aí é grave. Aí é forte, como diz o outro. É forte, Brasil. Peia muito, né? E então o que é que acontece? Elias vem, e Elias muito ousado, ninguém sabe como é que ele entra no palácio do rei Acabe. E Elias, ele chega para Acabe, né? E ele diz para Acabe exatamente, certo? Lá no primeiro verso do capítulo 17, que a gente não leu, ele diz assim, Elias, a Bíblia diz, Elias que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordeno. O profeta enjoado, viu? Homem convicto de quem ele era em Deus. Homem convicto de que Deus era na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, para você abrir a boca naquele tempo, com aquele contexto, com aquela situação, você abrir a boca para dizer uma palavra dessa para um rei, para uma autoridade máxima, que era Acabe, você vê na hora o seu pescoço rolar. Não é para todo mundo, não. Mas Elias estava sendo ousado no Senhor. Elias estava sendo um instrumento de Deus para trazer conserto para aquele povo e dizer para aquele rei que ele estava mais desviado do que tudo e que se ele não se consertasse, ele ia para o inferno, ele ia pagar preço e era muito. E aí quando Elias fala, interessante que a Bíblia no capítulo 17 só faz dizer assim, só registra ele, quem era Elias? Era de Tisbe, em Gileade. Você não vê a nacionalidade de Elias, a naturalidade. Quem era filho? Geralmente não tem, né, nos registros. Ah, Josué, filho de Num.
Davi, filho de Jessé, mas Elias não tinha. Não houve registro de Elias dizendo quem era seu pai, quem era sua mãe. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus estava com Elias. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Elias fala isso para Acabe, Acabe se toma de uma raiva, porque quando alguém é confrontado no seu pecado, né, e quando essa pessoa não quer conserto, ela naturalmente fica com raiva. Ela não vai agradecer a mim e a você porque a gente está trazendo luz, porque a gente está mostrando o caminho, não. Ela vai ficar super chateada, né? O orgulho vai tomar de conta. E aquele rei, ele mandava e desmandava Israel para tudo que fosse, mas ele esquecia que tinha um rei que estava acima dele, que era o Senhor. O rei dos reis e o Senhor dos senhores. O rei dos reis, bendito seja Deus. E que tem na sua mão o controle de tudo, né? Aí o pastor está lembrando aqui, essa palavrinha rei dos reis, certa vez lá em casa acontecia o seguinte. Sérgio me pedia alguma coisa, eu disse assim, meu amor, por favor, pegue você, porque eu estou ocupada, ou então faça assim, faça assado. E ele, minha filha, eu sou o rei dessa casa. Eu disse, não, você não é o rei aqui não, o rei aqui é Jesus. Ele disse, não, Jesus é o rei dos reis. Então eu sou o rei dessa casa. E aí o que é que acontece? Quando Elias ele dá esse recado para Acabe, no versículo 2, o Senhor disse para Elias, Elias, vá para o leste e esconda-se junto do riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma com os corvos que lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Assim que Elias termina de entregar o recado, né, que sai da presença do rei Acabe, Deus já conforta Elias ali, trazendo um recado para ele, uma ordem para ele, dizendo, vá para o Querite. Lá eu vou te sustentar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que aquele homem caminhava com um medo natural no seu coração, sozinho assim, que eu digo de pessoas, né? Você olhar para o lado, porque quando a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta, né? E você imagina aquele homem percorrendo aquelas estradas, aquelas cidades, rua dentro, rua fora, sozinho, para chegar até esse lugar com medo, porque o rei Acabe era um rei poderosíssimo e ele tinha exército poderosíssimo, carros de guerra, sabe? Tinha tudo para fazer com que botasse para correr atrás de Elias e encontrar. Mas Deus estava escondendo Elias. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero que você entenda, eu quero abrir um parêntese aqui, eu quero que você entenda que quando você está em uma luta crucial, em uma luta que você pensa que você vai morrer, que os seus inimigos vão lhe engolir vivo, Deus vai estar lhe guardando. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai esconder você aos olhos dos seus inimigos. Eu creio nisso, irmãos. E Deus é tão cômico, é tão engraçado em muitas situações, que Ele bota a gente bem perto do inimigo. Mas tapa os olhos do infeliz, para não nos ver. Moisés, lembram o decreto? O decreto veio, mata as criancinhas, os meninos, macho, vai morrer. Joquebede só consegue esconder Moisés por 3 meses. Depois coloca ele numa cestinha, põe dentro do rio Nilo, com todos os perigos que o rio impunha ali naquele momento, com os bichos que tinham lá, mas ela confiava no Senhor. E aí, quem é que queria matar Moisés? Quem é que queria matar os meninos lá naquela época? O decreto veio de quem? De Faraó. Moisés vai parar onde? Na casa do Faraó. Oh, Deus tremendo esse nosso. Aleluia. E ainda vai ser bem cuidado, viu? E bem instruído para um propósito lá na frente. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é assim que o nosso Deus faz. Oi? Ainda tinha o Bolsa Família para a mãe, né? A licença materna. Então, Deus ele faz dessa forma. Se a gente disser que Acabe não tinha condições de encontrar Elias, a gente vai estar mentindo, porque ele tinha todo o arsenal ali de armas, de soldados, ele tinha tudo para encontrar Elias e para matá-lo. Jezabel, ela, como diz aqui no Nordeste, ela lambia uma rapadura para pegar Elias e matar. Mas Deus não permitiu. Não era Jezabel e não era Elias que ia tocar um dedo sequer na vida de e Acabe que ia tocar um dedo sequer na vida de Elias. Tanto é que Elias é um dos que são privilegiados e não morre. Ele é arrebatado, o Senhor o toma para si. Aleluia, bendito seja Deus. E aí, quando Elias vai para o Querite, Deus diz assim, Elias, lá você vai beber água do riacho do Querite. E eu vou mandar que corvos lhe alimentem, né? Os famosos urubus que a gente conhece. Eles vão levar carne para você. Irmão, perceba como Deus ele é lindo, como ele é detalhista. E aí, o transporte de Elias, o animal que transporta aquela comida, aquele alimento para Elias, é o animal que tinha tudo para comer no meio do caminho
a comida de Elias, a providência de Elias, a provisão de Elias. Mas Deus também não deixa. Assim, quando Daniel estava lá na cova dos leões, tinha tudo para ser engolido vivo por aqueles leões, para virar ali dentro uma carnificina, Deus fecha a boca daqueles leões, bendito seja Deus. E Daniel sai de lá daquela cova intacto, bendito seja o nome do Senhor. E os corvos traziam aquele alimento para Elias, suprindo a necessidade dele que vinha do Senhor. Deus estava usando aqueles corvos, e eu tenho certeza que aquele pedaço de carne chegava intacto. Eu tenho certeza disso. Porque os bichos, a natureza, obedece mais a Deus do que a gente, sabia? Você vê de Gênesis a Apocalipse, a natureza obedecendo a Deus. Vento, bichos, baleia, peixe grande, tudo no mundo. A minhoca lá, a lagarta lá da árvore que Jonas plantou, obedece mais o Senhor do que eu e você. Infelizmente. E aí, Elias estava sendo alimentado no riacho do Querite, só que chega um momento que acaba a provisão do Querite. E Elias precisa mudar para um outro local. E eu quero dizer para você que mesmo o Querite, acabando a água do Querite, você não se desespere, porque Deus vai ter uma outra provisão para você. Deus vai ter um outro local para você ser abastecido, bendito seja o nome do Senhor. Se não for o Querite, vai ser Sarepta, mas vai ter provisão de Deus na sua casa e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele faz da forma que Ele quer. Perceba que o Querite era um riacho. Só que Elias, lembra que Elias tinha dito para Acabe que não ia haver chuva durante os próximos anos? E ele agora também estava sofrendo a consequência da sua palavra profética. Interessante que a gente tem mania de achar que só fulano sofre, ou uma classe determinada sofre, ou não, mas só o crente que sofre, ou só o ímpio. Não. Quando vem para todo mundo. A pandemia veio só para os ímpios? Não. Quantos homens e mulheres de Deus não morreram consequência do Covid? E todo dia tem gente morrendo e tem gente nascendo. Não só morrendo por Covid, mas morrendo vários tipos de doenças, acidentes. Da mesma forma que o sol nasceu para o justo, o ímpio também vai ser abençoado com o sol. A chuva vem para o justo, o ímpio também vai usufruir da chuva. E Elias passa também, naquele momento, a sua fé até querer balançar e dizer assim, mas Senhor, o Senhor me garantiu que ia ter provisão, que ia ter água. E poderia ser como um filme, né? Às vezes os filmes de mágica aí da Disney ou outros filmes ali de ficção. Talvez ficasse ali botando aquele riacho para ter provisão a tempo e a hora, mesmo sem ter chuva. Mas Deus não faz assim. Ele queria que Elias fosse usado como uma ferramenta poderosa para a vida daquela viúva, que é a viúva de Sarepta. Elias estava sozinho. Elias teve muitos dias para refletir sobre tudo que estava acontecendo. Mas aí chega um momento que Deus diz assim, acabou, Querite. E talvez Elias pensasse no seu coração, ai Jesus, muito obrigado. Deus, muito obrigado, acabou a prova, acabou o Querite. E agora vai ser bonança, vai ser fartura, e agora vai ser só vitória, só vitória, só vitória. E não sabia ele o que esperava por ele. A viúva de Sarepta o esperava. Bendito seja o nome do Senhor. Quando encerra a provisão do Querite, Deus disse para Elias, agora você vai morar em Sarepta. Não é passar não, vai morar em Sarepta. Elias vai ficar muitos dias ali naquele lugar. E Sarepta ficava distante de onde Elias estava do Querite. Era em torno de 150 a 160 quilômetros. Mais ou menos como se fosse daqui para Beberibe e voltar. É mais ou menos essa distância que Elias percorreu a pé. Sozinho. Com medo. Porque Acabe já estava procurando Elias por tudo que era canto de Israel. Por todas as redondezas. E eu imagino o coração daquele homem bem pequenininho. Eu acredito que aquele homem, quando estava andando, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, ou até mesmo chorando em algumas situações, e que quando ele ouvia algum barulho, eu acredito que ali o seu coração já ficava apertado. Pronto, Acabe me achou. E agora o que vai ser da minha vida? E eu quero dizer que o que vai ser da sua vida, o Senhor está no controle, bendito seja Deus. A sua vida e a minha vida está no controle das mãos de Deus. E parece que está ficando assim um jargão, parece que está ficando algo comum dizer isso, mas eu quero dizer para você, não é comum. Isso é sobrenatural. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da minha e da sua vida. O mundo, a engrenagem do universo está sob o controle das mãos desse Deus poderoso. E eu e você precisamos entender que tudo
tudo acontece por permissão dele. Essa pandemia veio para ensinar muita gente, inclusive os cristãos, inclusive nós, muita gente. Só não aprendeu com essa pandemia quem não quis. E aí ficou muito aquela coisa do terror, do medo que estava sendo imposto. E eu sempre tinha aquela convicção, comigo principalmente, se eu morrer de Covid é porque foi propósito de Deus, era o meu tempo aqui. Na agenda de Deus já estava determinado. Lidiane vai morrer aqui de Covid no ano 2021, 2020. Mas se não for, amém por isso também. Porque de uma coisa eu tenho por certo, que se eu passar dessa daqui, eu vou passar para uma muito melhor. Bendito seja Deus. A vida eterna com Deus me espera. E eu não posso estar apegada às coisas deste mundo. Eu não posso estar olhando para as coisas deste mundo. Eu não posso estar preocupada com essas coisas. Bendito seja Deus. E Deus ali permitindo toda e qualquer situação na vida de Elias. Indica ele para ir para Sarepta. Elias, lá tem uma viúva que está ali aguardando. E aí alguns pregadores brincam, dizendo que Elias pensou, pronto, Senhor, agora eu vou para casa de uma viúva rica. A mulher deve ser estribada de dinheiro. E eu vou passar bem. Só que não. Porque Deus, Ele quer que eu e você nunca esqueça de onde vem a nossa dependência. Não é sobre riqueza, não é sobre pobreza, não é sobre fartura, não é sobre escassez. É sobre depender de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Elias chega em Sarepta, ele percorre todo o caminho, ele vê essa mulher na entrada do portão da cidade, pegando gravetos para fazer a sua última refeição. Aquela mulher era uma viúva estrangeira. Ela não era do povo de Israel. Uma viúva estrangeira. Mas a Bíblia diz que o Senhor já ia instruir a viúva, já ia também trabalhar no coração da viúva para receber aquele profeta. Quando ele se depara com ela, ele diz, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? A gente aprende com Elias aqui a gentileza. Mesmo ele sendo profeta, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo aquela mulher sendo estrangeira, aquele homem foi gentil com aquela mulher. E ele pede a ela um pouco de água para beber. E aquela mulher, quando ela vai buscar água, enquanto ela ia buscar, aí o profeta diz assim, traga também um pedaço de pão. Acho que aquela viúva dentro do coração dela pensou assim, rapaz, esse profeta está ficando enjoado. Ele me pede água, eu tenho tão pouquinho aqui, mas eu vou dar. E ainda me pede pão. É folgado, viu? Mas eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena obedecer à ordem de Deus. Vale a pena obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, vale a pena servir. Bendito seja o nome do Senhor. Não é sobre ter pouco, não é sobre ter muito, é sobre servir. Ah, não, porque eu não tenho muito. Ah, porque eu não tenho condições. O pouco que você tem, dá para você servir. Quantas pessoas não esperam ganhar rios de dinheiro, salários altíssimos para poder ser abençoador de alguma coisa ou de alguma pessoa? Não é assim? Não, mas quando eu estiver ganhando um salário de 5 mil, 10 mil reais, eu vou poder abençoar. O seu salário mínimo, se você quiser, você pode abençoar. Basta você querer. Bendito seja o nome do Senhor. Os seus 10 reais que você ganha, se for um jovem que ganha aqui 10 reais de mesada, ou 10 reais por semana do pai e da mãe, se ele quiser, aquele pouco dele, ele pode transformar em muito na vida de alguém. Bendito seja Deus. Ele pode ser ferramenta de Deus para a vida de alguém, para suprir a necessidade de alguém. E aí aquela mulher, ela fica, sabe, angustiada com aquela situação, porque ela sabia do que estava acontecendo. Elias não sabia exatamente o que estava acontecendo dentro da casa dela, mas existia um que estava sabendo de tudo, e tudo estava patente aos seus olhos, que era o Senhor. E o Senhor, ele simplesmente, ele vai ali trabalhando tanto na vida de Elias, como na vida daquela viúva também. A viúva, ela diz assim para Elias, meu Senhor, eu acho que o Senhor está enganado. Aí ela diz assim, olha, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, ou seja, não era nem o Deus dela. Porque quando os dois é crente, o negócio parece que vai ficando mais fácil, né, de entender, é para ficar, né? É para ficar. Então, se fosse crente, dizer assim, profeta, vamos entrar aqui na minha casa, meu filho, vamos fazer uma oração, antes de eu lhe dar um pedacinho de bolo, porque o negócio está estreito aqui em casa, vamos louvar um hino aqui da harpa. Eu vou fazer um cafezinho para a gente tomar, e vai que nesse cafezinho a gente tomando, se alegrando no Senhor, aí vai que aparece aqui
uma vizinha ou alguém que Deus usa para deixar uma feirinha aqui pra gente, uma farinha de trigo para fazer um pãozinho pra gente, né? Não. Ela diz assim: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Eu estava apanhando os últimos, alguns gravetos, para preparar uma última refeição. Eu e meu filho, seu profeta, nós vamos comer. E sabe o que aqui já vai acontecer? Depois da gente comer, a gente vai pro shopping passear, não. Eu não vou levar meu filho pro parquinho, não. A gente vai morrer depois que a gente comer. Eu queria aqui trazer uma atenção para isso. Para que eu e você, quando estivermos em situações difíceis, como essa dessa viúva, não emprestarmos a nossa boca para sentenças de morte. Não empreste a sua boca para sentenças de morte na sua casa. Não diga que o seu marido não tem mais jeito. Não diga que o seu filho não tem mais jeito. Eu sei que na hora do desabafo a gente fala o que não deve. Nós mulheres somos PhD nisso. Falar demais. Fala até o que não deve. Aí acaba ouvindo também o que não quer, né? Porque quem fala o que não quer, também vai ouvir o que não quer. E nessas situações desesperadoras, de angústia, de medo, de pavor, de morte que nos cerca, alguém aqui, eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação igual a dessa viúva, de não ter um grão de nada dentro de casa, e o pouquinho que tem está ali decretado no seu coração: pronto, acabou tudo, não vai ter mais nada, meu filho vai morrer. Lembram de Agar no deserto? Agar saiu errante pelo deserto. Abraão só despediu com pão e água. Como Abraão foi cruel, né? Mas era o que Deus tinha para Agar. Porque Deus estava dizendo assim: Agar, mesmo tendo essa bagunça que vocês fizeram aí todinha, sem minha permissão, aliás, sem minha autorização, sem a minha soberania, eu ainda vou reservar a bênção para tu também, mulher. Acabou o pão de Abraão, acabou a água de Abraão, acabou o pão do homem, a água do homem, mas vai entrar a minha providência, bendito seja o nome do Senhor. Agar bota o menino, acabou, o menino começa o berreiro. Chorar com fome. Mãe sabe aqui o que é menino com fome, né? É menino, olha, fica enjoado. Menino com fome e sujo daquelas coisas, fica enjoado. Aí a Bíblia diz que Agar bota o menino a uma certa distância de tiro para ver o menino morrer. E quantas vezes eu e você não damos essa sentença dentro das nossas casas, na nossa vida com pessoas que nós amamos? Eu vou afastar ele a uma certa distância para vê-lo morrer. Não, eu vou comer aqui a última vez. Essa festa vai ser a última que nós vamos, porque vai morrer. Vai ser a última refeição. E aí Deus diz essa noite: quem disse que é a última refeição? Quem foi mesmo que mandou dizer para você que é a última refeição? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus envia aquele profeta para a casa daquela mulher para trazer, sabe, uma mudança ali radical na vida daquela mulher, para que a fé dela fosse exercitada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus trazendo providência. Deus é tão lindo, porque Deus poderia ter mandado Elias para a casa de uma viúva do povo de Israel. Não, vai para uma viúva estrangeira, que eu quero alcançar ela também com a minha bênção. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Elias diz assim para ela, quando ela disse que vai morrer, Elias disse: não tenha medo. Ou desgraça esse tal do medo. Não é, irmãos? Tem dia que a gente está tão ousada no Senhor, tão ousado no Senhor. Tem dia que a gente, menino, olha, tem dia que a gente prega, a gente louva. Tem dia que a gente quer sair pelas ruas gritando que Jesus é bom, é maravilhoso. Jesus me salvou, quer salvar você também. Mas também tem dia que a gente quer ficar trancado dentro de um quarto. Não quer falar com ninguém, não quer ouvir a voz de ninguém. Porque está com medo, porque acha que não vai dar certo, porque não vai conseguir. E Elias diz, a primeira coisa que Elias diz para aquela mulher, depois dela dar essa sentença de morte: não tenha medo. Porque o medo é um espírito destrutivo, que vem para afligir a minha vida e a sua vida, que vem para querer nos colocar numa prisão, para que eu e você não faça aquilo que Deus determinou para fazermos. Elias diz: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Perceba, Deus honrou a palavra do profeta lá atrás, não foi? Ele disse que não ia ter chuva por muitos anos. Deus já estava honrando. A seca em Israel já estava acontecendo.
Passaram-se 3 anos e meio sem cair nem orvalho. Você sabe o que é orvalho? E eu fico imaginando, nós estamos vivendo numa época de muito calor, não é? Irmão, tem dia que eu fico misericórdia. Eu chego aqui na igreja, eu queria que esse ar-condicionado ficasse só aqui. É um calor, é uma coisa que... E você imagina, naquela época em Israel, 3 anos e meio sem cair nem orvalho. Mas Deus estava no controle. Sabe por quê? Deus queria mostrar para Israel que não era Baal que mandava a chuva. Deus queria mostrar para Israel que não era Baal que decidia a hora que mandava a chuva. Deus estava dizendo para Israel, sou eu o Deus da chuva. Sou eu o Deus da prosperidade. Sou eu quem faço plantar. Sou eu quem faço viver. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Situações de que quando está uma bênção, aí parece que esquece que foi Deus que fez você entrar naquela bênção. O povo de Israel era assim. Era meio atravessado, era meio cru. Lutava para conquistar uma bênção. Mas quando Deus dava nas mãos deles, quando eles conquistavam, não quero saber mais de Jesus, não. Dê um tempo aí, Jesus. Senhor, dê um tempo aí. Não, também esse negócio de... Tem para quê? Igreja para cá, igreja para cá. Eu posso ser crente em casa. Vai nessa. Vai nessa pensando que é do teu jeito. Não é, não. É do jeito que Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. É do jeito que Ele quer. E quando aquela mulher ela ouve essa palavra, Deus estava honrando a palavra do profeta Elias, de que não haveria mais chuva e nem orvalho por alguns anos. E Elias também vai fazer a mesma coisa com a mulher, dizendo assim, faça o que você acabou de dizer. Vá fazer essa comida aí. Aí Elias ainda faz um desafio maior para aquela mulher. Irmãos, eu acredito que naquele dia o coração daquela mulher ficou revirado. Foi tantas emoções que passaram no coração daquela mulher, na mente dela. Meu Deus do céu. Sabe o que é que Elias diz? Depois de pedir água, pediu pão para quem não tinha nada. E disse para a mulher, não tenha medo, faça o que você acabou de dizer, faça isso aí. Agora, faça o seguinte, dê primeiro para mim. Na ótica humana é muita folga, né, de um homem. Era Deus trabalhando. Era Deus dizendo assim, ei, primeiro é para mim. Era Deus mostrando para mim e para você hoje, ei, isso aí que você vai fazer, primeiro é para mim. Bendito seja o nome do Senhor, porque o profeta estava aqui representado por Deus. E quantas vezes eu e você não queremos dar sobra para Deus? Quantas vezes eu e você ficamos envolvidos, imbuídos com as correrias deste mundo, do nosso trabalho. A gente chega cedo em trabalho, quando é um funcionário bom, né? Porque quando é um funcionário atravessado, só o sangue de Jesus, para ter misericórdia, né? E eu espero que nenhum crente que seja funcionário aqui de empresa fique dando mau testemunho no seu trabalho. Mas vamos lá, trazer para que se fosse assim um negócio bem certinho mesmo. A gente acorda cedo, 4, 5 horas da manhã. Quem mora em capitais como São Paulo, que são muito distantes as coisas, né, os lugares, pega trem, pega metrô, não sei o que, acorda muito cedo, madrugada, para deixar pronto comida para os filhos, isso e aquilo. Chega no trabalho pontualmente para bater o ponto. Mas quando é para as coisas de Deus, parece assim que, não sei não se eu vou. Não, se eu for mal, eu posso chegar a tal hora. É de qualquer jeito. E Deus não, olha, irmão, esse negócio de qualquer jeito não dá não, para Deus não, irmão. Não dá. Não dá para mim, para você, a gente se atribula, porque a gente é humano, a gente é falha, é pecador, a gente se atribula. Imagine Deus. Imagine Deus. E hoje a gente precisa ter um cuidado, porque algumas pessoas estão querendo fazer com que Deus aceite tudo que nós fazemos de qualquer jeito. Porque Ele é amor. Deus é uma pessoa tão carente, mas Ele é um Deus tão carente que Ele precisa de mim e de você para tudo. Não. Agora eu faço nem um diácono Elisete. Não. Ele é soberano. Ele é santo. Lá no céu, ao redor dele, a Bíblia diz que tem anjos arrodeando do trono, ao redor do trono dele, dizendo: Santo, 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 bendito seja o nome do Senhor. E a gente fica nessa de vai dar certo, é de qualquer jeito. Mas para as coisas do mundo a gente tem toda a prioridade. A gente faz tudo certinho. Na escola, duvido mãe deixar o filho faltar na escola
corriqueiramente? Falta uma vez perdida, que é normal, por doença. Às vezes a pessoa acordou tarde, não estava muito bem, enfim. Mas rotineiramente. Inclusive, eu quero abrir aqui um parêntese para as irmãs. Quem estiver em casa, online, quem estiver aqui, faça um esforço para você estar na escola dominical. A escola dominical é tão importante, é mais importante do que a escola secular do teu filho e da tua filha. Sabe por quê? Porque quando você, mãe, não vem, seus filhos também não vêm. E aí lá na frente, sabe o que é que acontece? Deus o livre, a criança vai se... Não estou aprendendo da forma que eu deveria. Não. Aí começa a criar aquela coisa assim pela obra do Senhor. Aí não estou com vontade de ir para a igreja não, mãe. Aí depois a mãe vem descabelada, chorando. O pai, pastor, meu filho não quer mais ir para a igreja, pastor. Pastor, está tão difícil lá em casa. Pastor, está assim... De que se queixa, pois o homem... Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cada mãe, cada pai vai dar diante de Deus a responsabilidade para com o seu filho, que foi Deus que confiou a você. Então, faça esse propósito da mesma forma que você o encaminha para a escola todos os dias para ele aprender, para ele não ficar atrasado nos estudos, para ele não ser diferente das crianças lá da salinha dele. Faça isso também na escola dominical, faça isso com a obra do Senhor, porque você e sua casa vão ser ricamente abençoados por causa disso. Bendito seja o nome do Senhor. E voltando aqui para o texto. Elias diz, faça primeiro um para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Depois, faça para você e seu filho. Deus estava dizendo assim, ei, do seu pouco eu faço muito. Aleluia. Na nossa matemática, 1 mais 1 é 2, não é? A gente hoje falava na escola dominical, a escola está cada dia melhor, uma bênção de Deus, né? E aí hoje a gente falava que na matemática humana... E a gente levou para o lado da questão até de contabilidade, né, de financeiro. A irmã Ana Paula, que está aqui, é professora, ela sabe disso. E quem trabalha com financeiro, irmão, um caixa tem que bater até 1 centavo. Se não bateu, está faltando em algum canto ou está sobrando em algum canto. Tem alguma coisa errada, mas pode bater. Não, mas só 1 centavo, tudo bem, vai deixar passar. Mas está faltando ou está sobrando. Não é para bater. Mas na matemática de Deus, não. Na matemática de Deus, o seu pouco é o muito para Ele. Bendito seja Deus. Deus não quer saber que você vai ter demais não, para poder abençoar, para poder dar para Ele primeiro. Não, mas quando eu tiver muito, aí eu dou para Deus. Não. Ele quer esse seu pouco mesmo para testar. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer ver qual é a intenção do meu e do seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. O povo de Israel, quando estava lá no deserto, Deus fazia cada situação, fazia aquele povo passar por cada situação, mas não é porque Deus não sabia o que tinha no coração deles, não, porque Ele sabe o que tem no nosso coração, mais do que nós. Olha, meu filho, se tem uma coisa, não tem radiografia, não tem ultrassonografia, não tem ressonância, tem nada dessas coisas aí que bata o raio-x de Jeová na gente. Até o que eu estou pensando, Ele já está sabendo. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus fazia aquele povo passar por cada situação para mostrar para eles o quanto eles eram ruins de coração. Só eu vou fazer vocês passarem aqui só para vocês saberem o que é que tem dentro do coração de vocês. Porque eu já sei. Eu já sei que vocês têm hora que vocês são só misericórdia aqui do meu sangue. E aquela mulher, ela atende a voz do profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Ela atende a voz do profeta. E ela vai fazer exatamente como o profeta ordenou. Exatamente como ele ordenou. E eu queria reforçar aqui para você. Não é todo profeta que você vai estar ouvindo também, não. Peça a Deus discernimento espiritual. De saber quem é a pessoa que vai estar no seu caminho. Em alguma situação difícil para alientar. Peça a Deus entendimento, discernimento espiritual. Para saber se realmente você vai atender a voz daquela pessoa. Porque tem profetas por aí, dizendo e desdizendo que o povo de Deus tem que fazer e não tem que fazer. E é uma esculhambação só na vida do crente. Tem pessoas, eu conheço pessoas que só saem de casa se o profeta disser que é para sair. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Não, eu vou para uma festa tal, mas eu vou para um canto tal. E às vezes até pessoas que não são crentes. É como se o profeta fosse um guru na vida da pessoa. Misericórdia. Ó, não tem profecia maior e mais tremenda do que essa daqui, ó. A palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher vai fazer exatamente como o profeta disse. E aí diz assim,
Assim diz o Senhor. Elias diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Sempre. Elias não disse assim, ó, uma semana vai haver. Não, só vai durar 30 dias. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite na botija. Bendito seja Deus. Até o dia em que o Senhor enviar chuva. Enquanto não tem aquilo que realmente Deus vai providenciar para ser o meu e o seu sustento, enquanto não viria a chuva, a mulher estaria na dependência de Deus. Mas quando viesse a chuva que Deus ia mandar para mostrar quem era Deus, para mostrar que Baal não mandava chuva, sabe o que é que acontece? Não, quando acabar esse tempo aqui que vier a chuva, aí você vai botar, arregaçar as manguinhas para trabalhar, minha filha. Aí você vai plantar, você vai produzir, para você colher. Você não vai só ficar de braço cruzado. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, só se balançando numa rede. Não, mas é porque eu sou filha de Deus, é porque eu sou filha do rei, eu sou filho do rei. Pois filho de rei Jesus trabalha, viu? Que até ele trabalhou e foi muito. Imagine nós, uns comedorzinhos de feijão. Então, Deus estava querendo passar essa mensagem aqui. Perceba que ele diz, até o dia em que vier a chuva. Ou seja, tinha um momento daquela situação, daquela provisão. Mas ia chegar um outro momento, um outro ciclo. E a nossa vida ela é feita desses ciclos. Vai ter situações que nós vamos ficar nessa total... E a gente não pode esquecer o seguinte, irmãos. Independente de vir chuva ou não, a nossa dependência é nele. Mas vai ter situações que eu e você temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. E o profeta diz... Ela fez conforme, a Bíblia diz, ela fez conforme Elias disse. E assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Ei, não vai faltar alimento. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai ser a última refeição. Não vai ser o último banquete da sua casa. Não vai ser a última festa. Não tem decreto de morte. Bendito seja o nome do Senhor. Não abra sua boca para dar decreto de morte. Eu sei que na hora da raiva a gente fica ali conduzida pelas emoções. As emoções falam mais alto. Mas pelo amor de Deus, profetize vida na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda existe vida aí. Aonde você pensa que é morte, Deus está dizendo, ei, existe vida aí. Estou chegando com provisão, estou chegando com milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute a minha voz. Escute a minha direção, que eu vou conduzir você a fazer. Ei, me dê o seu pouco, que eu quero transformar ele em muito. Me dê para cá a sua fé. Me dê para cá que o restinho da sua farinha que tem. O restinho da sua... Porque às vezes tem dia, irmão, tem situações que a luta é tão grande que até fé nos falta. Mas o Senhor é tão lindo que na palavra dele, ele diz assim, olha, se a tua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Oh, Jesus, obrigado. O pai do jovem lunático, quando chega para apresentar o menino a Jesus, o menino... Situações terríveis. O diabo pegava a criança, lançava na água, lançava no fogo. Fazia e acontecia com a criança. E aí quando Jesus vai perguntar algumas coisas para o pai, o pai diz assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda aqui na minha fé, me ajuda a ter fé. O pouquinho de fé que você tem, Deus vai transformar em muita. Deus está dizendo assim, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, bendito seja o nome do Senhor. Vai ter providência de Deus na minha e na sua vida. Vai ter milagre de Deus chegando, bendito seja Deus. Agora quando chegar, pelo amor de Deus, não vai dizer que foi Baal que mandou, não. Não vá não, porque nós somos tendenciosos a dar a glória que é de Deus para outro. E eu não estou falando de quem não confessa Jesus não, viu? De quem não é crente não, estou falando de quem é crente. Crente tem mania de quando recebe a bênção, não porque foi o meu padrinho, não porque foi o irmão fulano de tal, que ele é muito influente lá e conseguiu. Foi Deus, minha filha, foi Deus, meu filho, é Deus na tua vida, é Deus quando você acorda, é Deus quando você dorme, é Deus no seu caminhar, bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem faz, Ele está no controle de tudo, aleluia. Não roube a glória dEle. E eu queria encerrar essa ministração cantando essa canção, Ainda Existe Vida Aí. Essa canção ela fala muito ao meu coração. Tá com uns 20 dias mais ou menos que eu ouvi essa canção lá na minha casa.
E Deus me tomou de uma forma, Deus falou tão forte no meu coração. E quando eu passei para uma pessoa, que eu amo muito essa pessoa, amo muito, é meu sangue. E falei sobre a situação, Deus falou comigo através dessa canção. E aí ela me constrangeu, me botou meio assim aqui na parede. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deus já falou para você mesmo que vai lhe dar um filho? Ou você fica só ouvindo voz de profeta? Você tem intimidade mesmo com Deus? Ah, irmão. Aí eu virei bicha, aí eu virei uma leoa. Eu digo, como é a história aqui, rapaz? E eu amo de paixão essa pessoa. E eu disse, olhe, Deus é Deus para fazer muito mais. Ele vai me dar. E não vai ser porque essa pessoa, ela me ama tanto. E eu entendo a questão. E ela acha assim, ela diz, poxa vida, por que você não faz um tratamento? E eu já disse para ela várias vezes, minha filha, eu nunca senti de Deus fazer um tratamento. Será possível que eu não conheça a voz do meu Deus, criatura? Pelo amor de Deus. Eu tenho a fé, eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai dar, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu dizia assim, sempre eu digo assim, olha, Sara não precisou disso, Rebeca não precisou, Raquel não precisou, Ana, e várias irmãs na Bíblia estéreis. Não, mas porque naquela época não tinha. O meu Deus não mudou, Ele é o mesmo. Se um dia for para fazer, Ele vai falar aqui, ó. E eu vou ouvir, que eu não sou doida não. Eu não sou doida não. Eu conheço a voz do meu Deus. E eu digo muito para o meu marido, eu digo, aqui não entra uma injeção de inseminação artificial. Só se Deus mandar. Se Ele mandar, eu faço agora por minha conta própria. Porque Ele vai fazer, Ele é Deus. Acalma o seu coração, Ele vai fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda tem vida aí. Eu fiquei questionando com ela. E quando ela não mandava mais mensagem, eu disse, pronto, ela agora ficou chateada comigo. Só que ela estava trabalhando. E no comecinho da noite que ela retornou, você está certa. Você está certa. Porque eu fui mostrar para ela dentro da palavra de Deus todos os milagres sobrenaturais que Deus operou. Bendito seja Deus. E a minha fé naquele dia foi confrontada. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei balançada. E eu disse assim, Senhor, será que ela não está certa mesmo? Porque tem situações que vêm, né? Para mim, para você, para nos balançar assim. E Deus vai nos provar exatamente aí. Eu vou saber agora como é que você está. Se você realmente está assim, ó, firme. Ou se você está que nem as ondas do mar. Só balançando aí. Vai e volta, vai e volta. Não, Jesus, eu estou firme, crendo na promessa. Quarta-feira quase que eu não vinha para o culto. Quase que eu perdi a bênção. Aí cheguei aqui quarta-feira no culto de família. Uma bênção, a irmã Carol sendo usada por Deus. E foi para um canto e foi lá para o final. Deus usou para Charlimar, vinha para outro canto. Quando subiu aqui para orar, eu digo, Jesus, o culto está terminando, Jesus. O culto está terminando, Jesus. O culto está terminando, Jesus. E a gente fica querendo, né, aquela coisa assim, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí quando ela está orando pelo meu marido e quando vai orar por mim, aí ela diz, irmã Lidiane, Deus está dizendo aqui para a senhora acalmar o seu coração, aleluia. Porque Ele é o dono do tempo. Alabaxere cantarabarras. Ele é o dono do tempo. Ei, ainda tem vida aí. Aquilo que você pensava que estava morto vai reviver. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ressuscitar, aleluia. Não tenha medo. Deus é o dono do tempo. Tudo está sob o controle dEle. Aleluia. E eu quero que você fique de pé nessa noite. Talvez você tenha aí uma causa impossível. Talvez você tenha aí uma situação de dizer assim, não, pastora, vai morrer. Aqui vai fazer mesmo, já é para... Vou encomendar até o caixão já na funerária, para deixar tudo pago. Deus está dizendo assim, pois não vai morrer não, tem vida. Aleluia, tem vida aí, tem restauração, vai ter milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Agora não esqueça de quem chegou com o milagre. Aleluia. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se
equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Aleluia! Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Não vai falhar não, aleluia! Deus vai chegar, Ele vai fazer. Ele está preparando o cenário para causar um impacto maior, aleluia! Quanto mais difícil, maior a glória vai ser para o nome dEle, aleluia! Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, aleluia! O tempo não limita o que cante, ainda tem vida aí, aleluia! E afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Existe vida aí. Aleluia. As evidências estão gritando: não tem mais jeito. O cenário, as circunstâncias estão à sua volta gritando no seu ouvido: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não tem mais solução. E Deus está dizendo: tem vida. Tem vida, tem restauração, aleluia. Tem milagre, tem fartura, aleluia. E eu queria chamar você aqui à frente. Você que está com um pouco de azeite na sua botija, com um pouco de farinha na sua panela, vem aqui à frente, por um ato de fé, aleluia. Entregar o seu pouco para o Senhor, para Deus transformar em muito. Não tenha medo. Não tenha medo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O cenário está dizendo que não. As circunstâncias estão dizendo que não. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu vou fazer. Ainda tem vida aí. Vem aqui à frente. Você que está com um pouquinho de azeite na sua botija, um pouquinho de farinha. Não tenha vergonha não. Quantos de nós passamos por isso? Isso pode acontecer na minha casa, na sua casa. Qualquer um aqui. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é super crente. Ninguém aqui é... Não. O forte aqui é Ele. O ilimitado aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. Sabe aquela causa, aquela pessoa que está assim, ó, na peinha. Na peinha de nada. Bendito seja Deus. O Senhor vai trazer bálsamo. O Senhor vai dar estratégias. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai dar estratégia de como você fazer. Agora, pelo amor de Deus, escute a voz do Senhor. Quando Ele disser assim: ei, me dê aí pra mim isso aí que você tem. Bem pouquinho. Na sua cabeça é pouco, mas pra Ele é muito, viu? A viúva tinha uma oferta. A menor oferta ali do templo era o da viúva, viu? Mas pra Deus era tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. E Deus está dizendo assim: ei, me dê esse problema aí, ó. Tira aí da tua mão, pelo amor de Deus, que tu não está sabendo fazer nada, tu só está atrapalhando. Aleluia. Tu só está atrapalhando, bendito seja Deus. Pois me dê aí. Me dê aí, porque eu vou fazer. Eu vou multiplicar. Eu vou trazer vida aonde está existindo o decreto de morte. Bendito seja Deus. E eu já quero passar para o pastor. Nós vamos orar pela irmã Iris, que está aqui por um ato de fé. As vizinhas não sabiam como estava a situação daquela viúva. Ninguém estava dando conta da situação daquela viúva.
mas Deus estava. Ei, você pode até estar dizendo assim: Senhor, mas a minha mãe não olha, Senhor. Mas o meu marido não está olhando para isso. Mas, Senhor, o meu patrão não está vendo isso. Mas eu quero dizer para você que tem um que é melhor do que o seu patrão. Tem um que é melhor do que a sua mãe e o seu pai, que cuida de você. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Ele não dorme nem cochila, bendito seja o nome do Senhor. Ele faz. Ele faz. Mas tem tão pouquinho, irmã Lidiane. Tem dia que eu penso que eu vou morrer mesmo. Tem dia que eu até peço a morte, irmã Lidiane. Tem dia que eu digo assim: Senhor, me leva logo. Quantos de nós não fazemos isso? Me leva logo, Senhor. Meu coração está tomado por um desgosto, por uma angústia. Não. Pois você não vai não. Você vai ser participante do milagre da sua casa. Aleluia. Bendito seja Deus. Você que vai estar lá fazendo, executando a sua fé para que o milagre de Deus aconteça na sua vida e na vida da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu falar alguma coisa aqui importante. Tem alguém que ainda não é crente aqui, que entendeu que existe um Deus que providencia e que faz e que muda a história? Eu quero convidar você para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Dá um passo. Talvez você esteja afastado, talvez você perdeu o foco um tempo atrás, esfriou, diminuiu o ritmo. Tem alguém? Nós não vamos insistir muito, porque eu entendo que o Senhor, Ele falou muito claro. Eu não queria, antes de fazer uma oração específica que Deus colocou no meu coração, eu não queria deixar de fora essa grande oportunidade, que é a oportunidade de retorno para casa, de voltar, de refazer a aliança. Basta dar um sinal com a mão: pastor, sou eu quero. Tem alguém nessa noite? Deixa eu observar uma coisa importante aqui. Enquanto Lidiane estava pregando, existe algo muito forte aqui hoje. E eu quero chamar aqui você que... Escuta isso aqui, irmãos. A nossa igreja, a gente não tem essa questão de estar fazendo campanha, voto, não. Mas existe uma palavra de provisão que foi dada nessa noite. Provisão. E o que Deus coloca no meu coração é que existem pessoas nessa noite aqui que precisam virar a chave financeira. Escute isso aqui. Certo? Vim aqui na frente não vai lhe dizer, não vai colocar você como alguém que está financeiramente em perigo ou em dificuldades. Não é um constrangimento. Vim aqui na frente é uma atitude de fé, de dizer assim: Senhor, eu coloco diante do teu altar as minhas finanças, as minhas empresas, os meus negócios, e eu creio que tu és um Deus de fazer coisas grandes. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio, ó, escuta o que eu estou dizendo aqui. Deus, irmãos, existe uma unção de prosperidade nessa noite aqui, eu sinto isso. Deus vai abrir porta, Deus vai derramar bênção. Escuta o que eu estou dizendo. Espírito Santo, sabemos, Senhor amado, que tu és sublime. E nessa noite, Senhor amado, o teu povo foi ministrado uma palavra de provisão, de uma mulher que te conhecia, mesmo não fazendo parte do teu povo. E no Antigo Testamento eu entendo que isso simboliza a nação gentílica, que aqui somos nós. Mas tu, Senhor amado, enviou um profeta, e uma palavra profética, Senhor amado, mudou a história daquela mulher, Senhor. Uma palavra profética, Senhor amado, mudou a palavra de morte para uma palavra de vida. E em nome de Jesus, Senhor amado, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor amado. Alguns, meu Deus amado, a incerteza está batendo na porta. A incerteza está batendo na porta e dizendo: não, acabou, não tem mais, não dá mais.
Deus, Tu és o Deus que abre porta. Tu és o Deus que faz coisas lindas e eu creio. Deus, Tu és o Deus que manda chuva. E a chuva sempre foi sinônimo de prosperidade. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda palavra de maldição, todo espírito imundo que tenta se levantar contra as finanças do seu povo, contra as empresas dos teus filhos, em nome de Jesus. Espírito imundo de Maria Mulambo do inferno, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza, de miséria, pelo poder do nome de Jesus, seja destronizado agora. Nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, todo medo, todo pavor, seja transformado em fé, certeza da resposta de um Deus tremendo. Deus, Tu és o Deus que fez a farinha não acabar. Tu és o Deus que fez o azeite fluir. E nessa noite, Senhor, nós entendemos que existe uma unção de prosperidade, de provisão nas empresas dos Teus filhos, Senhor, nos negócios dos Teus filhos, em nome de Jesus, no trabalho dos Teus filhos, promoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque é o Senhor que abre a porta, e a Tua palavra me disse: a porta que o Senhor abre, Senhor, ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos, os Teus servos são mantenedores da Tua obra. Eles precisam, Senhor amado, Jesus, Tu conhece. Tu és o Deus que coloca o pão na nossa mesa. E em nome de Jesus, Senhor, eu ministro uma unção de prosperidade, de bênção sobre bênção, de bênção sobre bênção, de bênção sobre bênção, de porta aberta, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Empresas serão abertas, empresas serão fortalecidas, portas serão abertas, e o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Toda incerteza, todo medo, espírito de dúvida, eu te repreendo pelo poder do nome de Jesus. Enche de uma segurança do céu, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Escute o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Guarde essa palavra, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Você não vai morrer, a sua casa não vai ser envergonhada. Sou eu, sou eu que coloco o pão na tua mesa. Oh, Jesus, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que abençoou Abraão.
Tu és o Deus que engrandeceu o nome de Abraão. Tu és o Deus que abençoou a Isaac. Tu és o Deus que abençoou a Jacó. Tu és o Deus que prosperou Salomão. Tu és o Deus que deu graça e sabedoria àquele homem. Tu és o Deus que fez proezas no meio do teu povo. E nunca nada mudou. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim aqui, por favor. Não deixe o diabo roubar essa palavra do teu coração. Escute isso aqui. Sabe, talvez aquela mulher não foi do dia para a noite. Mas eu entendo que ela, diariamente, ela olhava e dizia assim: cara, o que é isso? Aleluia. Você vai começar a enxergar. Escute isso aqui. Há anos atrás, há tempos atrás, Deus colocou no meu coração esse mesmo que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que Deus não trabalha de uma forma igual, mas eu me lembro. Charlimar está aí, cadê Charlimar? Charlimar está lá na cantina. E Deus colocava, era Charlimar Rocha e Nalvo Israel. Deus, eu vou prosperar. Irmãos, Deus tem feito proeza nessas duas empresas. E eu entendo que não faz mais. Porque nós muitas vezes limitamos. Nós limitamos. Se você que diz o tamanho. Certa feita, o homem foi visitar o homem de Deus e ele queria saber como seria o futuro de uma guerra. E o profeta mandou ele golpear, aleluia, a terra. E ele golpeou poucas vezes. O profeta disse: por que você golpeou poucas vezes? Por que você golpeou poucas vezes? Porque se você tivesse golpeado mais, Deus faria mais. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda que muitas vezes somos nós que limitamos. Hoje eu vejo, Mancharimar não tem tempo, Manaus não tem tempo. A verdade é essa mesmo. Verdade é essa mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que prospera. Amém? Então receba essa palavra, por favor. Nós, não é costumeiro. Quem conhece aqui, quem está aqui conosco, não é costumeiro isso. Mas Deus é tanto que minha esposa estava pregando. Eu disse, Deus colocou forte no meu coração também. E ela já também, Deus colocou no coração dela. Exatamente para orar por pessoas que estavam necessitando virar a chave. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. A porta vai se abrir. Amém? Amém. Levante uma de suas mãos, nós já vamos encerrar. Que o maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Messias, Jesus Cristo, a presença santa do Consolador, do Confortador, do Ajudador, Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, seu lar, seus negócios, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. A saúde.